Há uma antiga história que fala sobre um homem tentando atravessar um rio. A correnteza era forte, as margens distantes, e não havia ponte. Durante algum tempo, ele apenas observou o fluxo da água, tentando entender se existia outro caminho. Não havia. Então decidiu construir um pequeno barco com o que encontrou por perto. Madeira simples, amarrada com cuidado, nada sofisticado, apenas o suficiente para flutuar. E ele entrou no barco, empurrou-o para a água e começou a atravessar. A travessia exigiu atenção, o corpo precisava se equilibrar, a mente precisava estar presente. Em alguns momentos, a correnteza parecia mais forte do que ele. Em outros, o avanço era quase imperceptível. Ainda assim, pouco a pouco, ele seguiu, até que depois de algum tempo chegou à outra margem. O rio havia ficado para trás. Ele saiu do barco, mas em vez de deixá-lo ali, colocou-o nas costas e continuou caminhando. O peso começou a incomodar. Os passos ficaram mais lentos, o caminho mais difícil. Alguém que passava por ali observou a cena e perguntou por que ele carregava aquele barco. O homem respondeu com convicção que foi o barco que o trouxe até ali e que seria errado abandoná-lo agora. Essa história é conhecida como a Parábola da Balsa, atribuída aos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, por volta do século V antes da Era Comum. Ela não foi criada para iniciantes, era direcionada a praticantes experientes, pessoas que já haviam compreendido algo essencial, mas corriam o risco de se apegar à própria compreensão. Por isso, essa não é uma história sobre ignorância, é uma história sobre apego ao que já funcionou. O rio representa uma condição de sofrimento, confusão ou limitação, algo que precisava ser atravessado. O barco representa um método, uma ideia, uma prática, uma crença, um modelo mental. O erro mais comum ao interpretar essa parábola é pensar que ela ensina a não se apegar a nada. Não é isso. O ensinamento é mais sutil e mais desconfortável. O barco não é um erro. Ele cumpriu exatamente a função para a qual foi criado. O problema começa quando aquilo que nos ajudou a atravessar uma fase passa a ser carregado como se ainda fosse necessário. Na vida cotidiana, fazemos isso o tempo todo. Criamos formas de pensar, de agir, de nos proteger para sobreviver a determinados contextos. Essas estratégias funcionam, elas nos estabilizam e nos permitem seguir adiante. Mas o tempo passa, o contexto muda, e nós continuamos carregando as mesmas estruturas internas. Na psicologia, isso aparece como estratégias adaptativas que se tornam disfuncionais. Algo que foi inteligente em um momento específico da vida, mas que fora daquele contexto começa a limitar. Não é o medo que é o problema, é continuar agindo como se o perigo ainda estivesse presente. Não é o controle que é o problema, é manter o controle quando o caos já ficou para trás. Não é a crença que é o problema, é defendê-la, porque sem ela já não sabemos quem somos. Muitas pessoas constroem toda a sua identidade em torno de algo que um dia foi necessário, um trauma superado, uma fase difícil, uma visão de mundo que fez sentido em determinado momento. E abandonar isso não parece crescimento, parece perda. Porque largar o barco exige admitir que a travessia terminou, e isso é profundamente desconfortável. A parábola não condena o barco, ela questiona o momento em que ele continua sendo carregado. Talvez maturidade não seja acumular respostas, métodos ou verdades, mas aprender a soltá-los no momento certo. Talvez crescimento não seja encontrar algo definitivo, mas reconhecer quando aquilo que nos trouxe até aqui já cumpriu seu papel. E talvez o maior erro humano não seja atravessar rios difíceis, mas continuar vivendo como se ainda estivéssemos presos a margens que já ficaram para trás.